Olá, eu sou o Emerson Ramos, seminarista e pastor da Igreja Presbiteriana em Congonhas, Minas Gerais. Hoje nós vamos dar continuidade às nossas lições destinadas à classe Nova Vida, e hoje nós estudaremos a lição número 14 e nós iremos falar a respeito da oração. E as perguntas do breve catecismo que irão nos ajudar são as perguntas 98 e 99. Para os irmãos matriculados na classe Nova Vida, o versículo a ser memorizado, na verdade são dois versículos. O primeiro está em Filipenses 4:6 e o segundo está no Evangelho de João 16, versículo 23, tá bom? Então sejam zelosos, meus irmãos, sejam diligentes, sejam fiéis no compromisso que vocês assumiram quando se matricularam nessa classe. Que o Senhor os abençoe e seguramente aquele que trabalha com mão diligente colherá do fruto do seu trabalho. Meus irmãos, em nossa última lição nós falamos a respeito da nossa gloriosa esperança daquele momento quando o Senhor voltar e então nosso corpo será ressuscitado e então se unirá novamente à nossa alma para que nós possamos ser a plenitude daquela unidade entre matéria e espírito, entre corpo e alma que Deus nos criou para ser no princípio de todas as coisas. Então, quando Ele voltar para reformar, ou quando Ele voltar para restaurar a sua criação, nós então ressuscitaremos, ou nosso corpo físico ressuscitará com Ele, tendo em vista que a nossa alma já estará com Ele, desfrutando da sua presença. Nós falamos também do retorno do Senhor Jesus, como eu disse, quando os nossos corpos serão ressuscitados junto com Ele. Nós também falamos a respeito de como isso deve nos ajudar a viver com esperança neste mundo e sem medo da morte. E quando eu falo medo da morte, eu não estou falando daquele medo natural de experimentar algo novo que nós não conhecemos. Eu estou falando do medo da morte de ter que deixar esse mundo e achar que esse mundo é mais precioso e mais valioso, que há nele maiores riquezas do que no mundo vindouro ou do que estar com Cristo Jesus. Em nossa lição de hoje nós falaremos sobre a oração. Um dos meios de graça que o Senhor nos concedeu para o fortalecimento da nossa fé, enquanto nós esperamos o fim dos tempos, o momento em que o Senhor Jesus Cristo voltará, ou então quando findar os nossos dias, não importa o que vier primeiro. Mais uma vez, como eu já falei anteriormente, nós vamos recorrer à sabedoria de um dos nossos símbolos de fé, o breve catecismo de Westminster. Hoje também nós vamos fazer uso da confissão de fé de Westminster. A pergunta número 98 do breve catecismo é a seguinte: o que é oração? E em resposta nós lemos: é um oferecimento dos nossos desejos a Deus, por coisas conforme a sua vontade, em nome de Cristo, com a confissão dos nossos pecados e um agradecido reconhecimento das suas misericórdias. É importante nós entendermos o ensino que essa definição a respeito do que é oração nos mostra na nossa confissão de fé, no nosso breve catecismo. Essa definição, ela nos mostra que a oração cristã, ela é uma oferta espiritual, ou seja, ela é um sacrifício espiritual. A quem? A Deus, em conformidade. Como que esse sacrifício é feito? Em conformidade com a vontade de Deus. E é oferecida na autoridade não de quem ora, mas na autoridade de uma outra pessoa que nos reconciliou com Deus e que nos perdoou todos os pecados, passados, presentes e futuros, por meio da obra redentora do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, vamos entender algumas partes dessa definição do breve catecismo. O que significa oferecer os nossos desejos ao Senhor? Por que é que nós devemos fazer isso? Oferecer ao Senhor os nossos desejos. Primeiro, Deus quer que nós ofereçamos a Ele os nossos desejos porque nós somos criatura. E é da natureza da criatura sermos dependentes do Criador.
para que Ele nos sustente, nos supra em todas as nossas necessidades, sejam elas físicas, mentais, sociais ou espirituais. É certo, meus irmãos, que Deus usa sim meios para o nosso sustento. É pela força do trabalho que o homem consegue o pão de cada dia. Mas, porém, por causa do pecado que corrompeu a criação do Senhor, com muita facilidade nós tendemos rapidamente de nos esquecer que a nossa saúde e mesmo a terra de onde nós tiremos o pão procedem de Deus. É importante a gente olhar para os exemplos bíblicos de confiança no Senhor. Vejamos, por exemplo, o rei Davi, que foi um homem, como todos nós sabemos, grande na face da terra e grande em riquezas. Mas ele é quem nos dá um perfeito exemplo de como nós devemos glorificar a Deus e ter prazer no Senhor como o nosso sustentador, apresentando a Ele todos os nossos desejos. Ele nos mostra isso lá em Salmos 62:8, quando ele diz: confiai nele, ó povo, em todo o tempo, derramai perante ele o vosso coração. Então, o salmista Davi, que deste mundo teve todas as benesses que se pode conquistar, riquezas, honra, poder, ele mesmo fazia isso e ensinava ao povo: confiem em Deus o tempo todo e apresentem a Ele os desejos dos vossos corações. Portanto, nós devemos confiar nele, o nosso sustento, e o glorificar por essa dádiva que ele nos concede continuamente. Meus irmãos, além do motivo acima mencionado, ou seja, porque Deus quer que nós dependamos dele, pondo nele a nossa confiança para a nossa provisão necessária, eu ainda quero apresentar um outro motivo pelo qual nós devemos apresentar ao Senhor os desejos do nosso coração. E esse motivo é que Deus quer que nós o amemos e tenhamos comunhão com Ele. Sim, Deus quer ter comunhão conosco e a oração é o meio pelo qual isso pode acontecer. Prestem atenção, me corrijam se eu estiver errado. Podem colocar aqui nas mensagens aqui embaixo. Quando nós amamos uma pessoa, quando estamos apaixonados por alguém, como é que nós reagimos? Não é verdade que nós queremos estar perto daquela pessoa o tempo todo, sentir o cheiro dela, ouvir a sua voz, ver os seus olhos, abraçá-la, beijá-la? Meus irmãos, isso revela amor, isso revela intimidade. A oração, nesse sentido, é a forma pela qual nós mantemos esse íntimo relacionamento com Deus Trino e com isso nós cultivamos e aumentamos a nossa amizade para com o Senhor. Ler e estudar a Bíblia é de extrema importância. Mas quando a gente estuda um pouco da história da igreja, nós vamos perceber que ao longo dessa história, os homens mais poderosamente usados por Deus não foram aqueles que eram apenas teologicamente mais bem capacitados. Antes, nós vamos perceber que foram aqueles que fizeram da boa teologia a base para andarem com Deus em um íntimo relacionamento pessoal através da oração, foram as pessoas que mais foram usadas pelo Senhor sobre a face da terra. Certa vez, comparando a vida cristã com o tabernáculo lá do Antigo Testamento, um estudioso disse que as obras do cristão elas são como o pátio externo do tabernáculo. A leitura e o estudo das Escrituras são o santo lugar no tabernáculo, mas a oração é o santo dos santos, que deve ser mantido a qualquer custo. Meus queridos, a oração ela nos traz a comunhão íntima com Deus. Pois é nela, quando nós aplicamos assim todo o nosso ser, colocamos diante de Deus quem nós verdadeiramente somos, colocamos diante dele a nossa mente, os nossos sentimentos, os nossos desejos mais íntimos, as nossas lágrimas, quando revelamos o nosso caráter a ele e desnudamos quem verdadeiramente somos, então estamos cultivando um relacionamento de intimidade, porque nós só expomos essas coisas àqueles que nós verdadeiramente conhecemos e cremos e confiamos.
Assim, quando fazemos isso, estamos nos relacionando com Deus como uma pessoa. E essa pessoa, a qual nós chamamos de o nosso Pai, que habita nos céus, gosta de ouvir as nossas orações. Porque está escrito lá em Provérbios 15:8, a oração dos retos é agradável ao Senhor. Deus é uma pessoa e Ele quer relacionar-se conosco. Ele não é uma força, Ele não é uma energia, Ele não é uma coisa impessoal. É alguém, é um Deus trino, é o Pai, Filho e Espírito Santo. A própria essência da Trindade é unidade, é comunhão, é intimidade, é amizade. E Deus nos criou para participarmos dessa amizade com Ele, glorificando-o em todas as coisas. Nesse sentido, meus irmãos, nós podemos resumir esse primeiro argumento dizendo que a oração é conversa real e íntima com o Deus invisível. Agora a pergunta é, como deve ser essa conversa? Nós devemos conversar com o Senhor conforme a vontade dEle. Se verdadeiramente nós cremos que o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, é o nosso Pai que habita nos céus, então, ao invés de temermos em face das nossas muitas necessidades, nós deveríamos dar atenção maior às palavras do apóstolo Paulo. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo deveríamos fazer conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica e com ações de graças, conforme está em Filipenses 4:6. Afinal, meus irmãos, não foi do próprio Senhor Jesus Cristo que nós recebemos a promessa? Tudo o que pedirdes na oração, crendo, recebereis? Como nós podemos constatar lá em Mateus, capítulo 21. Meus queridos, isso significa que, por causa de Jesus, nós podemos apresentar a Deus as nossas petições sem nenhuma dúvida de que receberemos aquilo que pedirmos, que é conforme a sua palavra. Mas, então isso significa que eu posso pedir qualquer coisa que o meu coração desejar a Deus e eu vou receber? Não, meus irmãos, de modo nenhum. E por quê? Porque nós sabemos que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Foi o profeta Jeremias que nos ensinou essa verdade. Alguns vão dizer, falando do coração, que a oração deve ser algo que flui naturalmente do coração. Mas prestem atenção, se são verdadeiras as palavras do profeta Jeremias, e são, porque ele falou pelo Espírito de Deus, se o nosso coração é uma fonte inesgotável de enganos, então nós não deveríamos encontrar uma outra fonte para bebermos e aprendermos, sabermos o que e como nos dirigir a Deus em oração? É claro que sim, nós concordamos com isso, mas onde nós encontramos essa fonte? A resposta, meus irmãos, está na vontade revelada de Deus, ou seja, na Bíblia. Isso significa que, apesar de podermos e devermos nos achegar ao Senhor com ousadia, tomando aqui as palavras de Spurgeon, nossas orações devem ser sempre temperadas com o sal da submissão à vontade de Deus. Isso quer dizer que, ou melhor dizendo, isso me faz lembrar de algumas palavras de Lutero, das quais eu gosto muito, quando ele, falando a respeito da oração, diz: Senhor, terei tudo o que quero de ti. E aí, talvez alguns de vocês já estejam se perguntando: como é que você pode gostar de uma oração atrevida dessa? E eu respondo dizendo o seguinte, que eu gosto dessa oração por causa daquilo que se segue, da forma com que ela continua. Ele, depois de dizer: Senhor, terei tudo o que quero de ti, continua dizendo: terei o que desejo, porque sei que o que eu quero é a sua vontade. Isso significa que se eu oro conforme a palavra do Senhor, eu estou orando a vontade de Deus. E como o Senhor, então, não irá realizar a sua vontade? A minha oração precisa ser submissa à palavra do Senhor. E isso, então, nos ensina que, quando nós estamos certos
de que a nossa oração visa, sobre todas as coisas, a glória de Deus, então nós podemos perseverar clamando, lutando com o Senhor em oração, a ponto de dizer aquelas mesmas palavras de Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Quando ele luta com o Senhor lá em Gênesis 32. Era esse tipo de oração, conforme a vontade de Deus, ou seja, conforme a palavra revelada, que busca sempre a glória de Cristo, o bem maior da igreja, que o apóstolo João tinha em mente quando ele nos ensinou aquela tão graciosa promessa a respeito da oração. Quando ele diz: e esta é a confiança que temos para com ele quem? Para com Deus, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obteremos dele os pedidos que lhe temos feito. Isso está lá em 1 João, capítulo 5, nos versos 14 e 15. Meus irmãos, isso traz sérias e importantes implicações para a nossa vida. Por exemplo, muitas vezes, como cristãos, nós não sabemos qual é a vontade de Deus acerca de algumas coisas específicas. Um claro exemplo disso é quando nós oramos por cura, quando alguém se encontra enfermo. Nesses casos, muitas das vezes, as nossas orações elas são tímidas e sem nenhuma confiança. Nós oramos e falamos coisas desse tipo: Senhor, se for da sua vontade, cura fulano. Mas sabe qual é o problema com esse modelo de oração? É que essa forma de orar, ela revela que a pessoa que ora está muito mais interessada em descobrir qual é a vontade não revelada de Deus do que receber do Senhor aquilo que ela está pedindo. Meus queridos, entendam uma coisa: é a vontade de Deus que ele seja glorificado em todas as coisas. Sendo assim, é importante nós entendermos que quando nós orarmos, nós não precisamos dizer para que Deus faça a vontade dele. Entenda isso: a vontade do Senhor será feita, seja pela vida ou pela morte, seja pela cura ou pela enfermidade. A vontade do Senhor vai ser feita. Então não preciso orar nesse sentido de quando estou orando: Senhor, se for da sua vontade. A vontade do Senhor vai se realizar. O que eu preciso é apresentar a Deus a minha petição. Entendem isso? Nós, nesse sentido, devemos nos preocupar mais com a motivação da nossa oração do que em tentar descobrir se é vontade ou não de Deus recebermos aquilo. Se a sua oração por cura, ela nasce do desejo que o nome do Senhor seja engrandecido, se ela nasce, ou se ela anseia que nasça fé e gratidão no coração de algumas pessoas, se ela nasce da sua compaixão por aquele que sofre, do desejo de que cresça a igreja em confiança nas promessas de Deus, então você não precisa dizer, porque essas coisas são coisas que Deus quer. Essas são coisas que são a vontade de Deus. Então você não precisa de orar coisas do tipo: Senhor, se for a tua vontade. Essas são coisas que Deus anseia. Você não precisa dizer: se tu queres. Antes, a nossa oração deve ser: Senhor, eu sei que tu podes todas as coisas. Por isso, dá-te pressa em responder, atende a minha súplica, pois assim o nome do seu Filho Jesus será engrandecido na terra e a sua igreja será edificada. Meus irmãos, isso não significa que Deus irá sempre fazer exatamente como nós estamos pedindo em oração, mas isso significa que nós estamos orando de forma verdadeiramente confiada no poder, na graça, na misericórdia e no favor do Senhor. Nós estamos orando em submissão à palavra de Deus. Além do mais, mesmo que nós não venhamos receber exatamente o que nós estamos pedindo, é infalivelmente certo que, de algum modo, a nossa oração receberá algum tipo de recompensa. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Senhor Jesus Cristo nos ensinou isso.
Não é porque nós merecemos qualquer recompensa porque oramos, mas é porque Jesus prometeu que seria assim. Foi ele que disse: mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora ao teu Pai que vem em secreto. E o teu Pai que vem em secreto te recompensará. Como que termina essa oração? Dizendo que o teu Pai que vem em secreto te recompensará. O que o Senhor Jesus está dizendo é que não há nenhuma oração que tenha sido verdadeiramente feita ao Pai por meio dos méritos de Cristo Jesus que fique sem a devida recompensa da parte de Deus. De algum modo, o Senhor vai recompensar a sua confiança nele. Mas a pergunta é, se sabemos que pecamos, por que Deus deveria nos atender às súplicas? Afinal, nós não merecemos nada da parte de Deus a não ser o juízo, não é verdade? A razão, meus irmãos, pela qual Deus nos atende, não está em nós, mas está naquele que faz mediação entre nós e Ele. E isso nos leva àquela ideia de orarmos em nome do Senhor Jesus. Wayne Grudem, ele explica de uma forma muito clara que nós temos necessidade de orar em nome de Jesus porque nós somos pecaminosos e Deus, por sua vez, é santo. Nós não temos qualquer direito de, por nós mesmos, nos aproximarmos e entrarmos na presença de Deus. Se assim o fizéssemos, seríamos consumidos por causa dos nossos pecados. Pelo contrário, nós aprendemos das Escrituras que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, conforme o apóstolo Paulo nos ensinou lá em 1 Timóteo 2,5. E é unicamente por causa da autoridade e dos méritos do Senhor Jesus Cristo, que da sua vida, da sua morte e da sua ressurreição, que cada crente agora pode se achegar confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna, conforme o autor da carta aos Hebreus nos ensina no seu capítulo 16. Meus queridos, orar ao Pai em nome do Filho revela humildade naquela pessoa que ora, porque ela depende das obras e dos méritos do Senhor Jesus Cristo para ser aceito, ouvido e atendido por Deus. Ela não confia em si mesma, ela não confia nas suas orações, ela não confia nas suas habilidades, ela confia naquilo que o Senhor Jesus fez por ela, lhe dando o direito de se achegar a Deus. Isso nos ensina que o Senhor Jesus, como sumo sacerdote, ele é o mediador entre os crentes e Deus. Nesse caso, a gente tem que fazer uma pergunta: e os ímpios? Deus ouve a oração dos incrédulos, dos pecadores incrédulos? Bom, a resposta vai depender um pouco do que é que nós entendemos por ouvir. Se nós pensarmos no sentido de onisciência, sim, porque Deus é onisciente e conhece todas as coisas, ele então conhece todas as orações feitas por aquelas pessoas que se dirigem a Deus sem a intercessão do Senhor Jesus. Por causa de sua onisciência e por causa da sua misericórdia, Deus até pode ouvir as orações daquela pessoa que ora para levá-lo à presença salvadora do Senhor Jesus ou para fazer algum bem à sua igreja. Por outro lado, o que nós aprendemos das Escrituras é que Deus nunca, em lugar nenhum, prometeu responder ou ter qualquer tipo de compromisso com a oração do incrédulo. Na verdade, o que nós aprendemos é exatamente o contrário nas Escrituras. O provérbio, se referindo àquelas pessoas que se desviam da lei de Deus, diz que até a oração dessas pessoas é abominável ao Senhor. Além disso, foi o próprio apóstolo João que no seu Evangelho, capítulo 9, 31, nos diz que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém for temente a Deus e fizer a sua vontade, a esse ele ouve. Então esse texto é muito claro em dizer que Deus não
ouve as orações daquelas pessoas que se aproximam dele, que oram a ele, sem se apropriar dos méritos e da intercessão do Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, apesar de Deus conhecer a oração de todas as pessoas, inclusive dos incrédulos, por causa da sua onisciência, o Senhor não as responde. Porque são orações que arrogantemente pretendem ser aceitas sem a intercessão e os méritos do Senhor Jesus. Pretendem ser aceitas pelos méritos daquela pessoa que ora. Então, se nós devemos orar em nome do Senhor Jesus, nós devemos fazer uma outra consideração importante. Afinal de contas, o que significa orar em nome de Jesus? Foi o próprio Cristo que nos ensinou que nós devemos orar em seu nome. No Evangelho de João, capítulo 16, ele vai dizer: em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao meu Pai, ele vos concederá em meu nome. Em meu nome pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Por isso, meus irmãos, é muito apropriado e nós sempre deveríamos mencionar o nome do Senhor Jesus em nossas orações. Mas aqui é importante nós entendermos que que mencionar o nome do Senhor Jesus não é simplesmente recitar o seu nome como se fosse uma espécie de mantra ou alguma palavra mágica a ser acrescentada no final das nossas petições, das nossas súplicas, das nossas orações. Afinal, é importante nós nos lembrarmos que o Senhor Jesus não disse: se você pedir alguma coisa e no final acrescentar as palavras em nome de Jesus, após a sua oração, eu vou atender. Não foi isso que ele nos ensinou. Orar em nome de Jesus significa duas coisas. Significa autoridade e mérito. Isso, autoridade e méritos. Ir a Deus em nome do Senhor Jesus significa que outra pessoa, o próprio Cristo, o Filho de Deus, nos autorizou a ir diante do seu Pai usando a autoridade que o Pai havia dado ao Senhor Jesus. A autoridade que Cristo tem, eu a levo comigo diante do Pai. Não é uma autoridade minha, mas de outra. Orar também em nome do Senhor Jesus significa que nós temos o direito, prestem atenção no que eu vou dizer, para depois não falarem que o pastor, o seminarista, o Emerson, anda falando heresias por aí. Ouça até o final. Nós temos o direito de receber de Deus tudo o que os méritos do Senhor Jesus merecem receber para a sua glória. Nós temos o direito de receber o que os méritos de Jesus merecem para a glória dele. Entende? É isso que nós temos o direito de receber, aquilo que traz glórias ao Senhor Jesus. Orar ao Senhor Jesus, nesse sentido de autoridade, nós vamos encontrar um claro exemplo nas palavras do apóstolo Pedro, quando ele ordena aquele homem coxo: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, eu te mando, anda. O que ele estava fazendo ali era apelando para a autoridade que o Senhor Jesus lhe havia dado. Ele não estava apelando à sua própria autoridade, como se houvesse nele poder para estas coisas. O nome do Senhor Jesus representa, meus irmãos, tudo o que ele é, representa o seu caráter, representa toda a autoridade e tudo o que ele tem direito. Quando eu me achego a Deus em oração e faço isso confiado, não na autoridade que eu tenho em mim mesmo para solicitar alguma coisa a Deus, mas porque Jesus Cristo me autorizou a buscar confiadamente no nome dele, a quem foi dado toda a autoridade nos céus e na terra, a face de Deus, e para pedir ao Senhor, o nosso Pai, segundo as nossas necessidades, então nós sabemos que receberemos do Senhor tais coisas, porque ele não nega nada ao seu próprio Filho. Se pedimos conforme a vontade do Pai, usando a autoridade do Senhor Jesus, então seremos atendidos pelo Senhor.
Usar o nome do Senhor Jesus, como eu disse, também significa que nós buscamos receber algo por causa dos méritos do Senhor Jesus. Ou seja, por causa do seu sofrimento, da sua morte, da sua ressurreição e da sua contínua intercessão em favor do seu povo. Isso funciona mais ou menos assim. Se o que eu peço visa a glória de Cristo, então quando nós invocamos a Deus em nome de Jesus, para mencionar aqui Spurgeon, o que nós estamos fazendo, o que nós estamos dizendo é algo do tipo: Senhor, teu filho amado merece isso. Faze-o por mim para que o seu filho seja glorificado, porque ele merece. Então eu estou pedindo algo que eu necessito, algo que eu desejo, mas que eu estou certo que trará glórias a Cristo. Eu estou certo que o Senhor Jesus merece a glória daquilo que eu estou pedindo. Jesus merece então o quê? Merece que eu seja santo. Então eu posso pedir isso a Deus, certo de que eu receberei a força e o poder para mortificar a carne, porque Cristo merece que eu seja santo. Ele merece que eu seja mais generoso. Ele merece que eu o adore juntamente com a sua igreja, a qual ele veio resgatar com o seu sangue. Ele merece que eu ame mais e leia mais a sua palavra. Todas essas coisas eu posso orar confiado nos méritos de Jesus. Senhor, ele merece. Dá-me essas coisas, Pai, para que o seu Filho seja glorificado em mim. Com isso, meus queridos, o que eu quero dizer é que não existe nada que o Senhor Jesus não mereça receber do Pai, porque ele tem méritos em todas as coisas. Por isso é que nós devemos pedir ao Pai tudo aquilo que o Filho merece receber de nós. Logo, o que realmente importa é sabermos, então, usar a autoridade e os méritos do Senhor Jesus em nossas orações, e não simplesmente usar a fórmula mágica em nome de Jesus no final de cada uma das nossas palavras, das nossas petições e súplicas. Vocês conseguem perceber a diferença de simplesmente dizer em nome de Jesus numa oração e entender o que isso significa? Isso significa que, então, é errado usar a expressão em nome de Jesus no final das nossas orações? Certamente não, meus queridos. Conquanto entendamos o significado dessas palavras e que nós não façamos delas um uso mecânico e repetido, vazio, sem sentido, sem entendimento. Além disso, nós também precisamos entender que se não pronunciarmos exatamente ou propriamente dito as palavras em nome de Jesus no final das nossas orações, isso também não está errado. Não é o uso do nome de Jesus no final das nossas petições que faz das nossas orações eficazes, e sim o nos beneficiarmos da autoridade e dos méritos contidos no nome dele. Por exemplo, nós podemos expressar uma mesma oração, o mesmo pensamento com outras palavras. Nós poderíamos orar dizendo coisas assim: Pai, na autoridade do nome de Jesus, teu Filho, nos achegamos a ti. Ou ainda, Pai, nós nos aproximamos do Senhor confiados nos méritos do teu Filho e não nos nossos. Então perceba que nós estamos nos apropriando daquilo que Cristo nos deu, e não meramente repetindo o seu nome sem nenhum significado. Que o Senhor, meus irmãos, nos ensine a orar em nome de Jesus, com a justa compreensão do que Cristo deixou para ou nos deixou à disposição quando nós nos achegamos a Deus, para oferecer a Ele os nossos sacrifícios espirituais de oração. Oremos sim, confiados na autoridade e nos méritos de Jesus, sem sermos escravos da expressão em nome de Jesus. Agora, a respeito da oração, sobre o que nós devemos orar? Pelo que nós deveríamos orar? O pastor Edilson Rezende, ele costuma dizer que é muito comum nós enchermos as nossas orações de pedidos. Porém, há muito mais pelo que nós devemos orar. A nossa confissão, como nós lemos, o nosso breve catecismo, diz que a oração
ou nós devemos, nas nossas orações, fazer confissão dos nossos pecados, como também demonstrar um agradecido reconhecimento das suas misericórdias. Isso, então, nos revela que a oração é muito mais do que pedir segundo as nossas necessidades de saúde, de pão, de bens, de felicidade. Na oração, nós sempre devemos buscar a glória de Deus. Devemos sempre, meus irmãos, orar por confissão. Sim, devemos confessar os nossos pecados ao Senhor, pois mesmo tendo nascidos de novo, o Senhor Jesus sabia que a nossa obediência nunca seria e nunca será perfeita deste lado da eternidade. É por isso que Ele mesmo, na oração do Senhor, ou na oração do Pai Nosso, Ele nos ensina a orar: perdoa as nossas ofensas, o que implica em reconhecer e confessar os nossos pecados diante de Deus. Até mesmo aqueles pecados que nós não nos lembramos e dos quais talvez nós não tenhamos consciência, é apropriado nós orarmos a exemplo do que Davi orou: absolve-me das minhas faltas que me são ocultas. Então, uma das nossas orações deveria ser sempre oração de confissão pelas nossas transgressões e negligências diante do Senhor. Um outro motivo que nos deve levar a orar continuamente é a adoração. Devemos adorar a Deus por sua imensa graça, a sua misericórdia, o amor com o qual Ele nos tem amado no Senhor Jesus Cristo. Tendo Ele nos salvado da justa condenação, Ele nos revela na sua palavra que agora nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E o Senhor Jesus, me amou a tal ponto que se entregou a si mesmo por mim. Então, se reconhecermos o que o Senhor Jesus fez, se nós refletirmos, contemplarmos que o Deus de toda glória, que nunca experimentou limitações, se fez carne, sentiu dores, sentiu frio, fome, foi humilhado, abandonado, foi espancado e humilhado, foi rasgado, crucificado e morreu por um injusto, então os meus lábios na oração, eles se romperão em adoração e palavras de louvores ao Senhor nosso Deus. Sim, nós devemos adorar ao Senhor orando e intercedendo pela causa de Cristo sobre a face da terra, suplicando para que venha o seu reino, orando pelo crescimento da igreja. Jesus foi quem nos ensinou a clamar: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E nós adoramos assim a Deus, clamando para que venha a sua glória. Nós devemos orar também, meus irmãos, perdoando uns aos outros, porque foi o próprio Senhor Jesus Cristo que nos ensinou. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as suas ofensas. Isso não quer dizer que se eu perdoar eu vou ser salvo. Não, isso significa que se alguém não perdoa o seu semelhante, é porque ele não tem ideia de quão perverso ele é. Ele não tem ideia de que ele é culpado pelo assassinato do Filho de Deus. E que, sendo tão culpado, o Senhor o estende à destra do perdão. Então, alguém que não consegue ver a quantidade de crimes que lhe foi perdoado, não consegue perdoar as ofensas menores que as pessoas lhes fazem. É isso que o Senhor Jesus quer dizer. Se alguém não é capaz de perdoar o seu próximo, é porque ele nunca entendeu o quanto foi perdoado por Deus. Então, porque não foi perdoado, essa pessoa não entrará no reino dos céus. Por isso devemos orar, meus irmãos, liberando perdão, porque não são poucos os crentes que vivem ressentindo o mal, amargurados, com picuinha, incapazes de perdoar, porque não sabem o quanto foram perdoados por Deus. Também nós devemos orar por santificação e por poder, para que nós não caiamos em tentação. A palavra do Senhor nos diz lá em 1 Coríntios 10:13, Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Devemos orar: Senhor, Tu prometeste,
Concede-me graça para que eu possa santificar o nome de Cristo na minha vida. E concede-me o teu poder por causa da cruz, para que eu não caia em tentação. Desculpa, meus irmãos. E também deveríamos orar como o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória. O Senhor nos livra de cairmos no mal e em tentação por causa do seu poder, porque pertencemos ao seu reino e para que nós entreguemos a Ele a glória por nos fazer permanecer de pé diante dele. E é claro, meus irmãos, diferentemente do que certo ouvi de um jovem e tolo pastor presbiteriano que dizia que nós não precisamos apresentar a Deus as nossas petições segundo as nossas necessidades, sim, nós devemos pedir ao Senhor segundo as nossas necessidades, sim. Afinal de contas, a oração nos ensina isso. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E mais, não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e com ações de graças. São textos, assim, que nos ensinam que nós precisamos apresentar ao Senhor as nossas orações a cada dia, mostrando a Ele e a nós mesmos que nós reconhecemos a nossa dependência dEle e que nós recebemos dEle o pão, o ar, o fôlego e tudo mais que necessitamos para podermos viver sobre a face da terra. Muito mais, meus irmãos, eu poderia agora falar a respeito da oração. Porém, eu quero terminar essa aula passando rapidamente pela pergunta 99 do Breve Catecismo de Westminster. Ali está, a pergunta é a seguinte: qual é a regra que Deus nos deu para nos orientar em nossas orações? E em resposta nós lemos o seguinte: toda a palavra de Deus é útil para nos orientar em oração, mas a regra especial de direção é aquela forma de oração que Cristo ensinou aos seus discípulos e que geralmente é chamada de oração dominical ou oração do Pai Nosso. Como eu já disse no começo desta lição de hoje, impera um pensamento geral entre os cristãos, entre as pessoas, que a oração deve fluir de onde? Do coração. Que se alguém não orar do coração, ela não vai orar de modo nenhum. Mas agora há pouco mesmo, eu mencionei as palavras do profeta Jeremias, quando ele afirma que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Sim, portanto, meus queridos, nós precisamos de uma fonte mais confiável do que o nosso coração, para nós podermos apresentar as nossas orações ao Senhor. E como já foi dito aqui também, essa fonte é a própria palavra do Senhor. Por quê? Porque Deus, entendam isso, Ele não tem compromisso comigo, Ele não tem compromisso com quem ora. É isso que eu quero dizer. Ele tem compromisso com a sua própria palavra. Ele tem compromisso consigo mesmo, porque Ele é imutável. Entende? Logo, se eu orar a palavra de Deus, Ele não poderá negar a si mesmo. Daí procede a verdade que os que melhor oram são aqueles que melhor conhecem as Escrituras. É por isso que a nossa confissão diz que toda a palavra de Deus nos serve como regra para a oração. Se nós orarmos a Bíblia, nós não erramos na oração. Mas há uma outra regra, uma regra mais específica e especial, que é aquela que nós encontramos na própria oração que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Mas aqui, a exemplo do que eu já falei a respeito da expressão em nome de Jesus, nós não devemos tomar a oração do Pai Nosso para recitá-la mecanicamente como um mantra, sem entendimento do que nós estamos fazendo. Prestem atenção. Talvez alguns de vocês perguntem assim, mas pastor, não foi o Senhor Jesus que nos ensinou essa oração? Nesse caso, a gente não deveria repeti-la exatamente como Ele nos ensinou? Como muitos fazem?
Meus queridos, em resposta a isso, eu quero fazer uma outra pergunta. Para quem foi que o Senhor Jesus ensinou essa oração? Não foi para os seus discípulos? Aqueles primeiros discípulos? Agora, me respondam. Onde é nas Escrituras que nós vemos que eles repetiram essa oração? Em lugar nenhum. Isso nos ensina que o que o Senhor Jesus tinha em mente não é que nós repetíssemos aquelas orações, aquelas palavras da oração que ele nos ensinou, exatamente como ele a transmitiu. Antes, o que ele desejava, intencionava, é que nós tomássemos então a oração que ele nos ensinou como um modelo sobre como e sobre quais coisas nós devemos orar. Sobre essa oração específica, a oração do Senhor, ou oração dominical, ou oração do Pai Nosso, há muitas coisas que eu poderia então explicar, passando por cada uma das 6 partes dessa oração. Porém, eu prefiro deixar isso como uma tarefa para a sua edificação pessoal. Para isso, eu te aconselho grandemente que você adquira a obra do Catecismo Maior comentado de Gerhard Voss. Sim, Gerhardus Voss é o nome dele. Além de poder ler as perguntas e as respostas que você vai encontrar ali no breve catecismo, você ainda vai poder contar com os excelentes comentários do Gerhard Voss, explicando para nós cada uma daquelas respostas, fazendo perguntas pertinentes que nos traz grande contribuição para que nós possamos orar de modo cada vez mais agradável ao Senhor. Então, meus irmãos, hoje nós falamos sobre a oração. Nós aprendemos que a oração é o meio pelo qual nós nos aproximamos de Deus. Que as nossas orações são sacrifícios espirituais que apresentamos a Deus, apresentando a Ele os nossos desejos, reconhecendo que Ele é Criador e nós, como criaturas, somos dependentes dEle. A oração é o meio pelo qual nós cultivamos a amizade e um íntimo relacionamento com Deus. Nós aprendemos que o nosso coração não pode ser a fonte das nossas orações, mas deve ser a palavra do Senhor, porque o que melhor ora é o que melhor conhece a palavra de Deus. E aquele que ora a Bíblia não erra na oração. Nós aprendemos que orar nos achegarmos a Deus, confiados na autoridade e nos méritos do Senhor Jesus Cristo. E que é por isso que devemos orar em nome dEle, não simplesmente repetindo mecanicamente, sem entendimento, o nome dEle no final das nossas orações, mas nos apropriando do que significa usar o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós também aprendemos um pouco sobre a oração do Pai Nosso, que não deve ser repetida mecanicamente, mas nós devemos tomá-la e retirar dela os princípios e as orientações sobre como e sobre o que nós devemos orar. E eu quero terminar essa lição, meus irmãos, com 2 breves aplicações para a nossa vida. A primeira coisa é que oração é coisa para pessoas que estão vivas. Você ora. Eu estou perguntando isso por quê? Ninguém será salvo porque ora, isso é verdade. Mas ninguém será salvo, mas ninguém que não ora será salvo de modo nenhum. Primeiro, porque ninguém em condições normais entrará no reino dos céus sem um clamor desse tipo: Senhor, salva-me, ou Senhor, perdoa meus pecados, ou qualquer outra oração semelhante a essa. E segundo, porque oração é coisa de quem está vivo, espiritualmente vivo. Quem não ora, meu irmão, está espiritualmente morto, continua morto nos seus delitos e pecados, e por isso não possui o Espírito de Deus. E se não possui o Espírito de Deus, essa pessoa não é de Cristo. Então, oração é para quem está espiritualmente vivo. E aí eu te pergunto, você ora? E a segunda aplicação é que oração é somente para crentes fracos. Isso. Alguém que não ora regularmente, o que ela está fazendo é dizendo a Deus algo do tipo:
Eu sou forte o suficiente para vencer o mundo, as minhas fraquezas, as tentações, o diabo, a carne, sozinho. Eu não preciso do poder de Cristo, da sua intercessão, do poder do Espírito, para que repouse sobre as minhas fraquezas. Eu posso fazer isso sozinho. Por outro lado, aquele que ora, ele é como o rei Davi, que apesar de ser um homem, ter sido um homem cheio do Espírito, conhecia a sua própria natureza, e por isso ele mesmo bradou lá no Salmo 40, 17, sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim, tu és o meu amparo e o meu libertador, não te detenhas, Deus meu. Meus irmãos, nós devemos seguir o exemplo do salmista Davi. Nós devemos seguir o exemplo do apóstolo Paulo, que viu em suas fraquezas não uma razão para se afastar do Senhor Jesus ou da fé, mas ele as viu como um catalisador que o lançara em fervorosa oração para mais perto do Senhor Jesus Cristo. A respeito disso, o apóstolo Paulo ouviu do Senhor Jesus o seguinte: a minha graça te basta, Paulo, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E então, em resposta, o apóstolo escreveu: de boa vontade, pois me gloriarei muito mais nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Porque quando estou fraco, então é que sou forte. Como nós vemos lá em 1 Coríntios capítulo 9. Meus irmãos, é na nossa fraqueza que o Senhor irá mostrar o seu poder libertador em benefício dos que esperam receber dele poder para prevalecer contra as nossas fraquezas, contra o mundo, contra a carne, contra o inferno e contra o diabo. Que nós aprendamos a orar conforme é agradável a Deus. Que o Senhor os abençoe.